vocês? Hoje estamos aqui para uma aula de História. Vamos iniciar aqui o capítulo 8, que vai falar sobre o Império Romano. Bom, a República Romana chega ao fim e o Império começa. E o primeiro imperador de Roma, como a gente pode ver aqui, foi Otávio. Otávio ele era sobrinho, de Júlio César. E Júlio César deixou o Otávio como sendo o imperador. Otávio, ele concentrou todo o poder nas suas mãos. A gente viu no capítulo passado que o Senado ajudava a governar. Nesse cenário aqui, onde Otávio se torna imperador, ele faz com que o Senado, perca poder. Ele ainda existe, o Senado ainda continua a existir, mas ele perde todo o poder, porque Otávio concentra todo o poder de decisão lá do Império na sua mão, E ele se torna, o único grande general. Ele faz com que o Senado, o nomeie, como vocês podem ver lá na página 51, como Augustus, o que queria dizer o divino. Ele é o primeiro cidadão e líder do Senado. Ele é a autoridade máxima religiosa durante o Império Romano e ele também é a maior autoridade do exército romano. Então, Otávio, ele concentrou todo o poder de decisão nas mãos dele, Mas ele não fez isso por mal. A gente vai ver, quando a gente for ver sobre a Pax Romana, a gente vai ver que ele fez muitas benfeitorias pelo Império Romano, Então, ele recebeu esses vários títulos que eu acabei de falar para vocês, como o divino, o primeiro cidadão e líder do Senado, a autoridade religiosa e a maior autoridade do exército romano. Vocês vão acompanhar tudo isso quando vocês fizerem a leitura lá da página 51. Esse governo, de Otávio durou 40 anos. Aí vocês podem me perguntar, tia, e esse governo foi bom ou foi ruim? Ele teve lá seus lados negativos e seus lados positivos. Otávio, ele como é que se diz? Ele cuidou muito bem do seu povo, principalmente do exército. Ele construiu um conjunto de medidas, que a gente vai ver lá na Pax Romana, que garantiu essa Pax. Pax, para quem ainda não sabe, quer dizer paz. Então, durante 200 anos, apesar do governo dele ter durado só 40 anos, mas durante 200 anos a Pax Romana reinou naqueles territórios. E o que é essa Pax Romana? Essa Pax Romana é um conjunto de medidas tomadas por Otávio para fortalecer o exército, embelezar a cidade, Ele fez muitas obras na cidade, ele modernizou Roma, Ele fez muitas estátuas, principalmente dele, em vários lugares de Roma. Era possível ver essas grandes estátuas feitas de mármore, da própria imagem dele, do exército dele. Então, Otávio tomou várias medidas para que a paz reinasse em Roma. Essa Pax Romana quer dizer isso, a paz. Mas essa paz, ela foi conquistada de que forma? Então, Roma tinha conquistado um território gigantesco, como a gente viu no capítulo anterior, através de guerras e batalhas. Roma foi tomando, ganhando a força, vários territórios. E Otávio, que não é bobo nem nada, queria manter esse território. Então, o que é que ele pensou? Eu vou distribuir o exército da seguinte forma: vou mandar os meus soldados para cada canto para ficar vigiando. Então, ninguém ousava invadir Roma, porque sabia que em todas as províncias, em todos os lugares, o exército romano estava presente. Fazendo isso, Otávio também fez uma grande benfeitoria pelo seu povo, principalmente pelos soldados. Ele distribuiu terra entre os soldados.
e criou uma espécie de aposentadoria para esses soldados. Então os soldados eles trabalhavam alegres porque eles ganharam terra, eles sabiam que com o chegar da idade eles iam ter lá, né, um salário fixo, vamos dizer assim, que foi garantido por Otávio, entendeu? Então assim, Otávio, de certa forma, podemos dizer que ele foi um bom imperador, porque ele modernizou Roma, ele cuidou dos seus soldados, ele protegeu o seu povo, ele ajudava os pobres, mas, né, ele garantiu todas essas medidas através da Pax Romana. Ah, tia, então eu só estou vendo coisa positiva. O Otávio foi um grande imperador. De fato, ele foi um grande imperador. Mas teve lá o seu lado negativo também, que a gente vai ver mais adiante. Então, ele criou, né, uma série de medidas, que vocês vão ver lá na página 51, que ele fez, né? Tem lá, ó, ele perdoou as dívidas dos camponeses com o governo. Então, lá na República, os camponeses deviam ao governo. O que foi que ele fez? Ele perdoou essas dívidas. Como eu já falei, ele distribuiu terra para os soldados, ele demarcou limites do império com o envio de tropas, né, para os extremos, para proteger, né, Roma. E ele organizou também o Correio Imperial, que realizava o fluxo de informações. Então, lá, a sucessão imperial não era hereditária. Antes de Otávio, sim, tanto que ele se tornou imperador graças a Júlio César, porque ele era sobrinho de Júlio César. Mas, quando ele se torna imperador, a sucessão imperial não é mais hereditária. Ele indica uma pessoa, então ele indicou quem? Tibério. Tibério era uma pessoa que andava constantemente com ele, ajudava a organizar e planejar toda a governabilidade, né, lá de Roma nessa época. E os historiadores classificam, né, o Império Romano como o Alto Império e o Baixo Império. E o que seria esse Alto Império? Foi marcado, né, pela máxima extensão territorial, onde o exército romano, através de guerras e batalhas, atingiu o máximo de terra possível, conquistou o maior número de território possível, né? E o Baixo Império, como a gente pode ver aqui, é marcado pela segunda capital, que se chama Constantinopla. E eles também dividem, vocês podem ver lá na página 52, tá? Que o Alto Império e o Baixo Império, né? O Baixo Império ele foi dividido no Império Romano Ocidental e Oriental. Vocês vão ver lá na página 52 quando vocês forem fazer essa leitura. Pessoal, então basicamente é isso, né? Na nossa aula de história de hoje, a gente viu que Otávio tornou-se imperador porque ele era sobrinho de Júlio César, tá? Ao tornar-se imperador, ele tomou uma série de medidas onde fortalecia Roma, porque assim, Júlio César tinha conquistado muito território e ele não queria perder esse território. Otávio não queria perder esse território. Então ele estabeleceu uma série de medidas para que esse território se mantesse sob o poder de Roma. Então ele enviou tropas dos seus exércitos, fortaleceu o exército, enviou tropa desses exércitos para toda a extensão territorial de Roma, né? Ele agradou os soldados, dando terra para esses soldados, né? Ele estabelecia internamente a harmonia entre os romanos, perdoando a dívida dos camponeses, né? Os escravos, não era mais como era a escravidão lá na República, né? A escravidão, na verdade nem existia escravidão nessa época aqui, tá? Então, Otávio, por esse ponto de vista, foi considerado sim um bom imperador.
Mais lá pra frente, vocês vão ver, ó, lá na página 54, vocês vão ver e vai falar sobre essa chamada Pax Romana, que é tudo aquilo que eu já resumi aqui. Pax Romana foi um conjunto de medidas tomadas por Otávio para manter, né, essa paz, Pax vem de paz, para manter essa paz no Império. Então ele pensou, o que é que eu posso fazer para manter o povo calminho, o povo tranquilo, sem se revoltar? Para eu também, vamos falar assim, meter um medinho nos estrangeiros para ninguém querer invadir Roma. Então eu vou fortalecer o meu exército, vou enviar tropas do meu exército para cada lugar, para cada extensão territorial que a gente tem, vai ter um ponto de apoio do exército lá. Eu vou dar terras para os soldados, porque assim eles vão trabalhar felizes e vão se manter fiel ao Império Romano. Eu vou perdoar as dívidas dos camponeses, porque assim eles não precisam mais liderar pequenas revoltas dentro aqui do Império Romano. Eu vou modernizar, eu vou construir estradas, eu vou construir teatros, eu vou construir ginásios, né? Eu vou construir, vou modernizar essa cidade para que os cidadãos romanos se sintam bem e não queiram se revoltar. Então isso é a chamada Pax Romana. História, gente, vocês têm que ler, tá? É através da leitura que a gente aprende. Aqui eu fiz um resumão, né, das páginas que eu solicitei para vocês estudarem em casa. Isso que eu falei agora, eu falei tudo de forma resumida. Vocês precisam ler, fazer as atividades e depois disso, qualquer dúvida que vocês vierem, vem lá no grupo e fala, tia, eu não entendi essa parte, dá para a senhora dar uma explicada melhor? Mas eu espero que com essa aula de hoje eu tenha ajudado a vocês. Então, um beijo e até a próxima aula.